Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o importante livro de filosofia e teologia, escrita pelo filósofo William Lane Craig. Esse livro aqui, Tempo e Eternidade, as relações entre Deus e o tempo. Nós vamos então comentar sobre esse livro aqui, que é um livro muito interessante de filosofia, teologia, que fala então sobre a questão das relações entre Deus e o tempo. Então, esse livro ele vai falar basicamente sobre a questão do tempo, né? O tempo, ele seria dinâmico ou ele seria estático, né? Na visão dele, o tempo ele é defendido por muitos autores como sendo dinâmico, ou seja, o espaço-tempo ele seria algo que é temporal, né? Que acontece normalmente e que tem a presença então do passado, presente e futuro. Né? Então, nessa visão do tempo como sendo algo dinâmico, nós temos a presença do passado, presente e futuro. Já no tempo estático, essa presença do passado, presente e futuro não existiria. Por quê? Porque o que existiria seria uma presciência, né? Uma atemporalidade, então que seria uma presciência divina, né? Uma presciência de Deus que ele realmente não tem, segundo a visão dele, essa presença no agora. Mas essa é apenas uma das visões, a visão estática e a visão dinâmica do tempo. E também nós temos a questão de Deus. Deus seria intemporal ou ele seria temporal? Qual seria o estado de Deus, de temporalidade divina ou intemporalidade divina? Para alguns autores, segundo ele, seria a intemporalidade divina, principalmente Deus, como sendo o criador do mundo, até a criação do mundo, né, até ele realmente criar o mundo, ele seria intemporal. Depois que ele cria o mundo, né, que ele faz o mundo como tal qual nós conhecemos, ele passaria a ser temporal. Então ele define essas duas posições de Deus, de sendo intemporal até a criação do mundo e de temporal a partir do momento que ele cria o mundo. Então, aí sim começa a existir a noção de passado, presente e futuro, e Deus adotaria uma condição de pessoa. Deus, ele seria uma pessoa como nós, tanto que ele manda seu filho ao mundo, Jesus Cristo, que se encarna como pessoa, como nós, e passa a viver no tempo tal qual nós conhecemos. Porque a partir do momento que Deus cria o mundo, ele passa a viver na lógica temporal, com passado, presente, futuro, com todas as sensações, com toda a questão do espaço-tempo. Então, ele passa a viver no tempo presente. Então, nós vemos que essa teoria, inclusive, do presentismo, do endurantismo, ela é muito falada no livro, né? A teoria do presentismo, do espaço-tempo presente, e também do perdurantismo e do endurantismo, que são também essas linhas de concepção do tempo presente, né? De nós realmente termos de Deus ter essa condição do presente, né? Do agora, que na verdade o tempo ele não existiria, né? O tempo tal qual nós vamos dizer assim, ele seria Deus, ele viveria no presente, ele viveria no agora. O tempo seria o presente, o tempo seria o agora. Essa é a visão do presentismo, né? Então a questão do tempo, ela não seria muito voltada nem para o passado e nem para o futuro, porque até como é dito que o futuro, quando chegar, ele será o hoje. Nós temos essa noção e que para Deus 1000 anos são como um dia e 1000 dias são como 1000 anos, para mostrar que na verdade nós não temos que nos pautar no tempo tal qual nós conhecemos, né? Presente, passado e futuro, porque Deus na sua infinita sabedoria e na sua infinita onisciência, onipotência, para ele não existe o tempo tal como nós conhecemos. E principalmente isso antes da criação do mundo é muito clara, que para Deus, Deus ele é, antes de tudo, ele já existe já. Não existe o tempo tal qual nós conhecemos, o nosso tempo presente, o nosso tempo de hoje. Para Deus não funciona dessa maneira, porque ele é onisciente, ele poderia ter criado o mundo de outra maneira, ele poderia ter criado o mundo de outra forma, de outra maneira, não da maneira como ele criou o mundo para nós. Por quê? Porque Deus, ele tem todo o conhecimento e toda a sabedoria. A presciência divina é algo muito comentado na Bíblia. Como Deus realmente conhece tudo, conhece todas as coisas, conhece o homem. Tem até uma passagem no Salmo que fala, né? Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me deito, quando me levanto.
A palavra ainda não me chegou à língua e já a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente. Conhecimento maravilhoso assim me ultrapassa, ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Né? Então, mostra como que Deus, esse salmo da Bíblia, mostra como que Deus ele realmente tem a presciência divina. E negar isso é um grande erro, porque muitos filósofos querem negar essa presciência divina. Mas nós temos que entender que aquilo que está na Bíblia é a verdade. Aquilo que está na Bíblia é incontestável, porque a palavra de Deus é o próprio Deus que inspirou homens a escreverem a Bíblia. Como que nós podemos duvidar dela? Então, esse livro ele vai falar realmente sobre isso, sobre essa questão do tempo, ser estático ou ser dinâmico, ser temporal ou atemporal. O tempo, tal como nós conhecemos, ele é um tempo, como eu falei, um tempo que ele é pautado na nossa realidade em presente, passado e futuro, mas que nós não devemos então entender que o passado e o futuro, eles realmente são eventos que eles existem de fato. Na verdade, eles existem, mas o futuro, quando ele chegar, ele será o hoje. E o passado é algo que o próprio nome diz, né? Passado, uma coisa que já passou, que não tem mais relação com a nossa realidade. Então, esse livro ele fala realmente sobre essa questão da realidade do tempo, e ele fala que nós devemos, então, valorizar o presente, principalmente, o endurantismo e o perdurantismo, que são as condições de tempo que nós conhecemos, que nós temos no nosso, vamos dizer assim, na nossa vida, na nossa realidade. Nós devemos valorizar isso, e não valorizar algo que nós não sabemos, porque o futuro, nós não sabemos como será, o passado já passou, e o que nós temos para nosso alcance é o presente, e é ele que nós devemos valorizar. Então, com isso, pessoal, nós espero que todos tenham gostado dessa reflexão. Nós fazemos, então, essa reflexão sobre esse importante livro do William Lane Craig, né? Esse livro aqui, muito interessante mesmo. Espero que vocês possam realmente ter gostado dessa reflexão. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.